Amém. Senhor Kennedy, obrigado por me permitir vir novamente ao ar na Rádio Jesus is Lord, nesta maravilhosa manhã, acordando, celebrando o Senhor, mas novamente para tocar a base com aqueles que não estavam conosco antes de eu fazer as considerações finais. Hoje nós estamos examinando o papel da última visitação. O papel da última visitação foi isto o que o Senhor iluminou. Ele trouxe luz, ele lançou luz sobre o papel da última visitação. E qual é o papel da última visitação? Qual é o propósito da última visitação do Espírito Santo? E você vê muito claramente, já desde o livro de Ezequiel, capítulo 47, se nós temos tempo hoje, poderia ser um sermão bem extenso. Ezequiel 47 é muito claro, a renovação da vida pelo Espírito Santo. E eu já disse, desde o livro de Gênesis, capítulo 3, você vê muito claramente que o Senhor Yahweh, desde a queda do homem, quando a humanidade caiu, Adão e Eva caíram, e a tragédia sobreveio sobre a humanidade, a morte entrou porque Deus é santo. Porque o salário do pecado, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, o Senhor teve que fazer o pronunciamento e decretar a morte sobre o homem. Entretanto, quando você lê mais para frente, então você vê Gênesis 3:15, o Senhor começando a estabelecer um plano de ação para a redenção do homem. Isto agora é pura misericórdia, pura graça. O homem caído tinha caído, ele tinha fugido da presença de Deus, o pecado o separou do Senhor. Então agora ele está fugindo e se escondendo do Senhor. Um relacionamento de amor, de proximidade, de intimidade com Deus e comunhão, andando juntos na viração do dia, agora tornou-se um relacionamento de fugir, de escapar. Então veja o que o pecado pode fazer. O pecado te separa de Deus. Se você não for agressivo e lidar com ele, ele vai te separar eternamente de Deus. E é por isso que nas próximas séries de mensagens que nós vamos falar, agora nós vamos pular dentro disso. O que é que o pecado pode fazer e como que as pessoas vão para o inferno por causa do pecado? O pecado que você não tratou, com o qual você não lidou. Você vê muito claramente no livro de Ezequiel, capítulo 47, ele fala a respeito do rio da vida. O rio da vida que está fluindo do templo do Senhor. O rio da vida, do Espírito vivificante do Senhor, fluindo do templo de Deus. Hoje, nós estamos examinando o papel da última glória. Porque é isso que quando eu me levanto e faço um decreto, então, um aleijado anda na Austrália, em New South Wales, enquanto a mãe está lá observando, um aleijada é levantado na Finlândia, uma mulher muito importante do Congresso na Finlândia, quando ela estava sintonizando, então ela levantou, então quando o neurocirurgião dela fala, ela está declarando, e ele está vendo que como que uma mulher que estava engateando de joelhos, agora está correndo, pulando e dançando. Brasil, Coreia do Sul, em todo o Quênia aqui, Miriam Wanjiru, 15 anos de idade, totalmente aleijada, no chão, no pó, na terra, na areia. E ele diz aqui, o papel da última glória, quando você vê tudo isso, porque eu vou à Índia e eu comando a colisão das estrelas de nêutrons de Mumbai, o maior hall, o maior anfiteatro da Índia? Por que é que eu posso ferir o México a partir de Menengai aqui? E eu disse para eles, arrependam-se de Santa Muerte. E eu os feri com o terremoto e eles foram feridos. E eu disse, a cidade de Puebla. Então lá se tornou o epicentro. Feridos, e eu disse, Catedral de Puebla, catedrais do México, catedrais católicas. E eu as feri aos montes. Por quê? E eu disse,
que se você tiver a oportunidade de ler o livro de Joel, Joel capítulo 2, se você tiver uma oportunidade de chegar no livro de Joel, Joel capítulo 2, versículo 23, então você vai entender do que é que o Senhor está falando. O Senhor está falando a respeito da última glória, a última unção. Uma enorme unção, como você nunca podia imaginar. A igreja não imaginou. A Bíblia diz que a mente jamais percebeu, os olhos nunca viram o que o Senhor guardou e preservou para aqueles que o amam. Joel capítulo 2, versículo 23, ele diz: alegre-se, ó povo de Sião, regozije-se no Senhor seu Deus, pois ele lhes dá as chuvas de outono. Esta é a primeira chuva, este é o Pentecostes. Esta é a chuva que você usa para plantar a semana, preparar o chão e plantar a semente para germinar a semente. Regozije-se, alegre-se, povo de Sião, regozije-se no Senhor seu Deus, pois ele lhes dá as chuvas de outono. Esta é número 1, porque ele é fiel. Ele envia abundância de chuvas. Então ele diz, ele envia as chuvas de outono e da primavera, como antes. E eu expliquei para vocês que em um tempo o Senhor veio até mim em um sonho, Deus Pai, e em falando do sonho por vós, então ele disse que a última unção que eu coloquei em vocês, ela é tripla. Então ele dramatizou também no céu, e ele me mostrou a unção do Antigo Testamento, a unção desde Pentecoste até agora. E então a última unção, todas elas juntas, é enorme, é inacreditável, espantosa, inimaginável. É por isso que quando você entende porque eu posso ferir as estrelas de nêutrons e literalmente sacudir o universo inteiro, toda a criação, a terra, sacudindo como um pedaço de papel. E eu dou os detalhes das estrelas de nêutrons, 130 milhões de anos-luz de distância. Então a segunda profecia, 5,5 milhões de anos-luz de distância, onde o homem nenhum jamais chegou. E eu dou todos os detalhes, mais o tamanho relativo das estrelas de nêutrons. Uma é 2/3 da outra, 3/4 da outra. E os cientistas, quando de fato aconteceu, eles reportaram e disseram exatamente as minhas palavras, porque o Senhor colocou as 3 unções juntas. Então estão em uma ordem, uma formação. A primeira unção no Antigo Testamento sendo a sombra do Messias, a nuvem de Deus no Antigo Testamento, a chuva que desceu no Monte Carmelo, tudo junto. E então a segunda unção foi Pentecostes, que deu à luz a igreja pelo Espírito Santo, estabeleceu a igreja até esta hora da última unção, esta enorme unção. Então você acrescenta a última unção agora, então ela é tripla. Deus mostrando para mim no céu e pronunciando por vós, Deus Pai. Então, hoje nós nos determinamos a entender qual é o papel, então, por que é que na semana passada o Senhor usou os seus 2 profetas, este que falam com vocês, para levantar um aleijado por dia. Este é uma quebra de um recorde bíblico. Um aleijado na Bíblia para levantar e andar é um capítulo inteiro. Eu ouvi o pastor Dawson da Malásia, clamando, por favor, não esqueça, Malásia, nós também queremos que o sangue de Jesus flua aqui, nós queremos que os nossos aleijados levantem, nós queremos que a última visitação nos visite também. Eu posso entender, cada nação está ansiando por isso, para experimentar a última glória que foi prometida na Bíblia. Os homens justos da antiguidade, eles ansiaram por vê-la, quando eles leram as narrativas e viram as visões. Então, você vê muito claramente aqui que o Senhor está vindo abertamente para agora expor, para demonstrar e fazer uma ilustração do papel da última unção. Ezequiel, você vê 47, nós não temos tempo.
Abram Ezequiel, no versículo 1 ele diz: e o homem me trouxe de volta à entrada do templo, e eu vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía. Lembra? Fluía. A água fluía do lado sul. Lembra da profecia? Quando o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, ele mediu 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia no joelho. Ele mediu mais 500 e levou-me a água que batia na cintura. Ele mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que ninguém podia atravessar. Então ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Então ele me levou de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até o Vale de Arabá. No Vale de Arabá, onde entra no mar. Lembre-se que a água do Mar Morto é muito salgada. Em Israel, eles chamam de água salobre. Quando ele deságua no Mar Morto, a água salgada torna-se fresca, saneada. Grandes números de animais viventes fluem ao longo do rio. Haverá grande número de peixes, porque a água flui lá e cura a água salgada. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até Englaim. Lá haverá lugares para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar Mediterrâneo, do outro lado de Haifa. Rafa, no Horev, do outro lado. Beit Horev. Então, ele está dizendo que por onde quer que esta água passe, o Espírito vivificante de Deus, por onde ele fluir, ele traz o Espírito vivificante de Deus, ele ressuscita e traz vida a tudo que estava morto. O mar morto é morto, muito salgado, nada cresce lá, nada vive lá. Então, isso é agora Deus demonstrando o papel da última unção. E nós vemos o Senhor dizendo que ele flui através das fontes e aquele rio representa vida, o Espírito vivificante de Deus, as bênçãos de Deus, a provisão de Deus, a cura de Deus. É por isso que você vê aleijados andando para cima e para baixo. A providência de Deus, a segurança de Deus, o refrigério de Deus. O momento de refrigério, e isso vem de nenhuma outra fonte, do Banco Mundial, WHO, IMS, Conselho de Segurança da ONU, dos países do BRICS, Rússia, Washington. Ele não vem de nenhuma das instituições que você vê na Terra, ele vem do templo de Deus. Ele não vem de um prédio governamental, não vem dos palácios dos reis, não vem da Casa Branca, dos palácios de governo, não vem das bolsas de valores de Nova York, os mercados globais, os bancos, os estádios esportivos, laboratórios científicos, das empresas de tecnologias, empresas high-tech, empresas de mídia social. Ele vem da casa do Senhor.
a última glória de Deus, o Espírito vivificante de Deus, vindo para restaurar aquilo que estava morto, com uma poderosa transformação. E é por isso que nós vimos muito claramente nesta manhã, começando às 3 horas da manhã, aqueles que se uniram a nós vimos o papel da última glória, a última unção que este que fala com vocês possuem. E o Senhor, Ele escondeu. Se alguém te dissesse que ele leu na Bíblia e entendeu o mecanismo, o desvendar, como que Deus iria desvendar a última glória, esta pessoa seria uma mentirosa patológica, porque o Senhor escondeu. Ninguém sabia como Ele iria trazer, ninguém nunca soube que o Senhor iria localizá-la. E então pegar toda a agenda de Deus, a agenda da vinda do Messias, a agenda da vinda do reino de Deus, e colocá-la em um único homem e então revesti-los. Ninguém poderia dizer isto. Que Ele colocaria em uma única pessoa andando sobre a face da terra. Esta pessoa tem que liberar a vinda do Messias. É por isso que quando Ele prometeu em Central Park, que quando eu entrasse em Central Park, então os aleijados iriam andar, porque Jeová tinha falado comigo. Ele tem que entregar isto. É por isso que quando Ele entra lá, os aleijados têm que andar. Eles têm que andar. Porque o céu pegou toda a agenda da vinda do Messias, toda a agenda de instaurar o reino de Deus na terra e colocou sobre eles e então os revestiu. Um deles na dimensão espiritual. Então, ninguém sabia como que a última glória, a última unção, a última visitação, o último avivamento, o último poder seria desvendado, a última autoridade. Isso é absolutamente maravilhoso, é enorme. E é por isso que nós abrimos o livro de Isaías hoje. Nós abrimos Isaías capítulo 60, versículo 17. Em Isaías 60, 17, ele diz, em vez de bronze, ele está falando a respeito de como que viria a última glória, o que ela viria para fazer na igreja, e agora está fazendo na igreja, como ela viria, como ela veio. Ela viria para fazer e veio para fazer e está fazendo na igreja. É por isso que você vê os aleijados levantando e andando da Finlândia ao Brasil, enfermidades incuráveis na República Tcheca, em Praga, até a sofisticada Coreia do Sul, a moderna Austrália, aleijados que estavam derrotados na Finlândia por grandes médicos e neurocirurgiões, agora levantaram e andaram. Então, o que esta glória faz quando você vê aleijados levantarem? Um aleijado na Bíblia é um capítulo inteiro. Um olho cego é um capítulo inteiro. Uma discussão nacional em Israel. Mas a RIA é em massa, Mesmo se eu fizer um serviço de cura amanhã, ele vai levantar massivos em todo o país, até mesmo olhos cegos, em massa. O papel disto é o versículo 17, onde ele diz, em vez de bronze, eu lhe trarei ouro. Em vez de ferro, prata. Em vez de madeira, eu lhe trarei bronze, ele diz. Em outras versões é bronze. E ferro em vez de pedras. Então ele diz, eu farei da paz o seu governador e da justiça o seu extrator. Versículo 18, ele diz, não se ouvirá mais falar de violência em sua terra. Ele está dizendo que a última unção que veio tem uma agenda transformadora, uma agenda renovadora, uma agenda para transformar a igreja totalmente de uma igreja caída, de uma igreja apóstata, uma igreja pecaminosa que é mundana, e transformá-la totalmente, até que ela se torne de ouro. E eu amarrei isto, e eu ancorei isto no reino de Deus, no trono de Deus no céu. Eu ancorei isto na visão de julho, 29 de julho de 2009.
de Joanesburgo, na África do Sul. Quando eu vi a igreja de ouro, adorando diante do Senhor, no dia quando agora eles estavam diante do tribunal de Cristo, quando o Senhor me levantou até o céu, então eu vi a igreja de pé diante do trono de Deus. Em outras palavras, o dia do juízo do tribunal de Cristo para receber recompensas e serem julgados por tudo que eles fizeram através deste corpo nesta terra. E você vê aqui ele dizendo que a última glória, a última unção que vocês estão vendo, os aleijados levantando, é para transformar a igreja e acrescentar valor, adicionar valor à igreja, acrescentar valor. É por isso que ele diz que em vez de bronze, eu trarei ouro. E prata em vez de ferro. E em vez de madeira, eu farei de bronze. Em vez de pedras, eu farei de ferro. Ferro, acrescentando valor à igreja, mas também o mais importante, a total transformação, uma completa reconfiguração da igreja, dando para a igreja uma nova identidade. Vocês que estavam aqui desde as 3, vocês viram que eu li em 2 Coríntios 5,17, um novo nome, uma nova vida, uma nova identidade dada à igreja. O papel da última glória, a última unção, para dar para a igreja um novo nome, para dar à humanidade que estava caída no pecado uma nova identidade, ao vir e restaurar o poder e a autoridade da cruz e do sangue de Jesus, essencialmente arrependimento. E nós vimos que no livro de Ageu 2:9, ele fala que a última glória será muito maior. Olhos não viram. Entretanto, quando você agora se volta para aquela agenda transformadora, o poder para reconfigurar, para transformar totalmente a igreja e fazê-la santa quando ela estava caída, então quando você vem agora em Isaías capítulo 1, versículo 18, Isaías capítulo 1, versículo 18, ele diz o seguinte... Ele diz, abram comigo em Isaías 1:18, ele diz, venham agora, vamos refletir juntos. Isaías 1:18, ele diz, eu vou ler em muitas versões. Ele diz, venham agora, vamos refletir juntos. Essa é a NVI, diz o Senhor. Venham agora, vamos estabelecer este assunto, vamos conversar sobre isso. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, serão brancos como a lã. A New Living Translation diz, venham agora, vamos resolver isto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlata, eu os farei branco como a neve. Embora estejam vermelhos como carmesim, eu os farei branco como a lã. Ele diz na outra versão, venham, vamos pensar juntos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlata, eles serão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como a púrpura, se tornarão como a lã. Na versão King James ele diz, vem agora e arguir-me, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Vindo para transformar, trazendo arrependimento e justiça e santidade, a última glória. E entretanto, em Isaías 60, quando você ler, ele diz novamente no versículo 17, ele diz, em vez de bronze, ele agora vai acrescentar valor à igreja, ele a fará de ouro. Em vez de ferro, eu a farei de prata. Em vez de bronze, eu farei de ouro. De ferro eu farei de prata, de madeira eu trarei o bronze, de pedras eu transformarei em ferro. Então ele diz, eu farei da paz o seu governante.
e da justiça o seu extrator. Ele agora traz a paz e tira a guerra. Ele tira fora a violência. E se você olhar no versículo 18, ele diz: não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras. Mas os seus muros você chamará salvação e as suas portas louvor. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que a maior violência, a fonte da violência na vida do homem, violência e destruição, a maior fonte de violência e destruição na vida do homem é o pecado e o salário do pecado, que a última glória traz poder para atrair pessoas para Deus. Avivamento significa milhares de almas voltando para Jesus, se arrependendo e voltando para o evangelho da cruz e do sangue, em arrependimento e santidade. E quando você se livrou do pecado, então a última glória vai te dar paz eterna. Nunca mais haverá violência novamente. Porque se você ler no livro de Isaías capítulo 1, veja o que ele prometeu. Capítulo 1, versículo 9, veja o que o Senhor prometeu para eles por causa do pecado. Isaías 1:9, ele diz: se o Senhor dos exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Deus prometeu aniquilá-los. E esta geração também, quando você ouve a narrativa de pecado sexual e homossexualismo, eles são piores do que Sodoma e Gomorra. Então Deus diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Ele prometeu aniquilá-los. Deus é santo. Mas por causa da última glória, que traz a última unção, a última visitação e o avivamento da alma, arrependimento e santidade, pessoas voltando para Deus, onde ele prometeu aniquilá-los como Sodoma e Gomorra, ele agora dá meia volta e diz que agora ele lhes dará a paz. Venham, vamos conversar sobre isso. Embora você seja vermelho como escarlate, você será branco como a neve, como a lã. O papel da última glória, que este que fala com vocês recebeu autoridade para carregar, e o Senhor localizou em uma única pessoa. Impressionante. Se alguém dissesse que sabia como a última glória viria, é um mentiroso. Quando você olha no versículo 13 de Isaías capítulo 1, ele diz: parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. As suas luas novas e sábados e reuniões. Eu não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. O tipo de adoração que está acontecendo na igreja, onde os falsos profetas estão fazendo esta coisa de dinheiro na igreja, abortos, gravidez na adoração, este era o sacrifício que eles estavam dando para Deus, que quando eles têm vigília noturna na sexta-feira, o guarda no dia seguinte vem pegar muitos preservativos. Esse é o tipo de putrificação, podridão da adoração que eles estavam oferecendo diante de Yahweh. Não é de admirar que ele disse: eu vou aniquilar vocês como Sodoma e Gomorra. Mas por causa da última unção, ele agora pode convencê-los com poder, ferindo o México por adorar a Santa Muerte, ferindo o Nepal por causa dos seus deuses budistas, e o yoga nos montes Himalaias, ferindo o Chile, ferindo o Haiti. Então você vê o poder da última unção, levantando aleijados diante dos seus olhos e agora fazendo com que eles se voltem para Deus. E ele diz que Deus usa a última glória para uma grande agenda transformativa, a transformação da igreja, para remover a igreja de uma igreja podre, cheia de pecado e apostasia, indo para o inferno e mudando a identidade dela através do arrependimento e do poder e da unção do Espírito Santo. Até agora, a identidade dela muda, ela se torna de ouro. E eu disse que a hierarquia da madeira para a pedra no Antigo Testamento
Egito era uma sombra do Messias. E então, você vem ao bronze. Outras versões dizem bronze. Bronze e ferro. Falando a respeito do bronze. Falando de quando a unção veio pela primeira vez. E então a prata, o reino do Messias no trono de Deus, onde ele está reinando. Mas ele enviou os 2 profetas para dar a vocês o vislumbre da cidade dourada de Jerusalém, para que vocês possam saber que o Senhor quer que você seja uma igreja de ouro. As ruas são de ouro. Nós lemos em Apocalipse capítulo 21, versículo 18 e versículo 21, nós lemos as escrituras em Apocalipse 21. E naquela escritura, no versículo 18, ele diz o seguinte. Apocalipse 21, 18, ele diz: a muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao puro vidro. Este é o ouro que você vê, que ele está implicando aqui em Isaías 60, no versículo 17, que ele vai te transformar para ser a igreja de ouro, que eu mostrei para os meus servos diante do trono de Deus, no dia 29 de julho de 2009, de pé diante de Deus. Eles viram aquela profecia e ela brevemente se cumprirá. Em outras palavras, acrescentando valor à igreja. Adicionando valor à igreja. Aleluia! Acrescentando valor à igreja de Cristo. E se você ler o livro de Mateus, capítulo 19, Mateus 19, 28 e 29, ele diz o seguinte. Novamente, Mateus capítulo 19, eu vou ler do 28 ao 29, a renovação que a última unção está trazendo, a última glória traz. Ele diz o seguinte, Mateus 19, 28 e 29, Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu glorioso trono. Novamente, eu lhes digo a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou campos, por minha causa, irão receber 100 vezes mais, 100 vezes mais, e herdarão a vida eterna, o reino eterno de Deus. Este é o acréscimo de valor que a última unção traz para vocês, para que vocês saiam do lugar onde vocês eram pedra e ferro, para tornar-se ouro puro, agora herdando um valor que você não pode nem dizer quantas vezes mais do que quando você estava no pecado. Agora vocês são a igreja de ouro, herdando o reino de Deus e ficando diante do tribunal de Cristo. Esta é a transformação que a última glória traz, para remover um povo da corrupção e do pecado e trazer pessoas para o reino da glória, e o valor é inacreditável. Ele está dizendo 100 vezes mais, mas é muito mais do que isto. Ele está dizendo 100 vezes mais, mas é mais. E ele chama da renovação de todas as coisas. Então a última glória inicia a profecia da renovação ao remover você do pecado e da putrefação, da corrupção, da apostasia, da corrupção, e te trazer de volta à santidade, à justiça. Ouro representa aquilo que Jesus é. O nosso Senhor Jesus representa
representa santidade, justiça. Aleluia! E é por isso que em Apocalipse, capítulo 22, versículos de 1 a 3, ele diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Aleluia! Éden restaurado, o jardim do Éden restaurado, o paraíso restaurado. Este é o papel da última glória, para restaurar você, até o ponto em que agora a queda no jardim do Éden foi jogada fora, apagada, cancelada. E agora você volta ao plano original, na renovação de todas as coisas. Vocês agora voltam à inocência que é restaurada, sem pecado. A inocência é restaurada, declarado inocente novamente. Aleluia! O papel da última glória, te preparar para o eterno reino de Deus, onde a sua inocência é restaurada. E esta obra está acontecendo agora na terra. Você não será restaurado no céu, você vai ser restaurado aqui. E se você não for restaurado aqui, você irá para o inferno. Vai depender do que você faz aqui agora para executar esta restauração. É para isso que ele enviou estes servos com maior poder e autoridade. A última glória, a última unção, com maior poder e santidade. Você vê? O paraíso restaurado é impressionante. Então, finalmente, a queda do jardim é cancelada. Finalmente você entra na glória, a árvore da vida. E se você olhar em Efésios, capítulo 2, ele descreve para vocês quem transforma das pedras para a igreja de ouro. Então, aquela igreja do pecado para a igreja gloriosa, que eu vi adorando diante do tribunal de Cristo no Reino da Glória, no dia 29 de julho de 2009. Efésios, capítulo 2, versículo 4, ele diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que Ele nos amou, mesmo estando nós mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que nós somos salvos. Ele está dizendo que Deus, Ele é muito rico em misericórdia. É por isso que Ele envia a última glória de dentro da abundância dos depósitos da sua riqueza da unção de Deus, e Ele envia os seus servos para remover vocês do pecado sexual, pornografia, homossexualismo, todo tipo de mentiras e abominações. E Ele te transforma em uma igreja gloriosa. Por causa da riqueza da sua misericórdia, é que Ele envia a última unção para agora te restaurar e te trazer para o ouro agora. Agora você é purificado como o Messias no reino de Deus. Mas que tempo! Então, hoje vocês sabem por que a unção é tão massiva, por que o Senhor me levou para levantar um aleijado por dia. E algumas vezes, quando eu faço uma reunião, mesmo se eu fizer amanhã, se eu disser que haverá um serviço de cura amanhã na rádio, então centenas de aleijados vão levantar e andar em um único dia. Agora vocês entendem, porque esta glória tem um propósito específico. Esta glória tem o propósito de purgar e purificar a igreja, para te transformar do pecado para uma igreja de ouro, semelhante a Cristo, de pé na glória. Todarabá, o Messias está vindo. Muito obrigado.